Oi, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é água. Parece simples, né? H2O. Só que essa substância, que é tipo mais de 70% do nosso corpo, da maioria dos seres vivos, tem umas propriedades físico-químicas muito particulares, essenciais para a vida. Vamos tentar entender o porquê disso, usando um material de bioquímica como guia, para sacar o que faz da água esse palco fundamental para a biologia. Exato. E tudo começa, assim, na estrutura da molécula mesmo, o H2O. O oxigênio, ele é mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons da ligação com os hidrogênios mais para perto dele, sabe? Ah, tipo um cabo de guerra onde o oxigênio é mais forte? Isso. Aí o oxigênio fica com uma carguinha parcial negativa e os hidrogênios, coitados, ficam com uma carga parcial positiva. E a molécula não é reta, ela tem um formato angular, tipo um V. Certo. E isso faz dela um dipolo, um pequeno ímã molecular, digamos assim. Ok. Dipolo. E essa característica de ímã, como isso influencia o comportamento da água toda junta? Deve ter a ver com a interação entre as moléculas, imagino, né? Exatamente. Essa polaridade é a chave. Ela permite que o hidrogênio que está positivo numa molécula seja atraído pelo oxigênio negativo de outra molécula vizinha. É a famosa ponte de hidrogênio. Ah, as pontes de hidrogênio? Sempre ouço falar delas. Sim. E olha, individualmente, essa atração é bem mais fraca que a ligação química dentro da molécula de água, a ligação covalente. Tipo, umas 20 vezes mais fraca. Só isso? Parece pouco. Parece, né? Mas aí vem o pulo do gato. Cada molécula de água pode fazer até 4 dessas pontes com as moléculas ao redor. Pensa numa rede tridimensional imensa, tipo um monte de gente dando as mãos. Entendi. É a força do conjunto, então. Essa rede que dá as propriedades especiais da água. Isso mesmo. É essa rede que explica por que a água tem pontos de fusão e ebulição tão altos para uma molécula tão levinha. Precisa de muita energia para quebrar todas essas mãos dadas e fazer a água virar vapor, por exemplo. Faz sentido. E também explica a alta coesão. Sabe, as moléculas de água gostam de ficar juntas. Isso cria a tensão superficial, aquela película que deixa um inseto andar sobre a água. Que legal. E tem mais. Aquela coisa do gelo flutuar. Também é por causa das pontes de hidrogênio. No gelo, elas formam uma estrutura cristalina, fixa, bem organizada, que ocupa mais espaço. Por isso, o gelo é menos denso que a água líquida, onde as pontes estão sempre se formando e quebrando de forma mais dinâmica. Caramba, então, até o gelo flutuando, que é super importante para a vida aquática no frio, depende dessa geometria e das pontes. Incrível. Agora, essa polaridade toda, ela deve ser crucial para a água como solvente, certo? Aquela fama de solvente universal. É um solvente excelente, sim, mas não chega a ser universal. Ela é ótima para dissolver outras substâncias que também são polares ou que têm carga elétrica. São as chamadas hidrofílicas, amigas da água. Como o sal de cozinha, por exemplo. Perfeito, o sal NaCl. A água envolve os íons Na+ e Cl-. As moléculas de água, com suas cargas parciais, meio que formam uma capa em volta de cada íon. Isso enfraquece a atração entre o Na+ e o Cl- e o sal se dissolve. Isso acontece por causa da alta constante dielétrica da água. Ah, interessante esse detalhe da constante dielétrica. Sim, e o mesmo vale para açúcares, álcoois simples, aminoácidos. Todos eles têm partes polares ou cargas que conseguem interagir bem com a água, formando pontes de hidrogênio com ela. E o que não se mistura? Óleo, gordura. Exato. Essas são as substâncias apolares ou hidrofóbicas que têm medo da água. Elas não têm cargas ou partes polares significativas para interagir bem com as moléculas de água. Então, a água meio que as exclui, elas não se dissolvem bem. Tá, e quando uma molécula tem os dois lados? Uma parte que gosta de água e outra que não gosta. Tipo, os lipídios das membranas celulares. Ah, essas são as moléculas anfifílicas ou anfipáticas, muito importantes. Na água, elas se organizam de um jeito esperto, tentam esconder a parte hidrofóbica do contato com a água e expor a parte hidrofílica.
Como? Elas podem formar micelas, que são umas bolinhas com as caudas hidrofóbicas para dentro e as cabeças hidrofílicas para fora, ou então formam bicamadas lipídicas, que são a estrutura básica de todas as membranas biológicas. E por que isso acontece? É só para esconder a parte que não gosta de água? É um pouco mais sutil. É o chamado efeito hidrofóbico. Não é que as partes apolares se atraem super fortemente. O ponto principal é que, quando essas partes apolares se juntam, elas minimizam a área de contato com a água. E isso liberta as moléculas de água que estavam meio que presas, organizadas em volta dessas partes apolares. Liberta a água. E daí? E daí que essas moléculas de água libertadas ficam mais desordenadas, a entropia do sistema aumenta, e sistemas tendem a ir para um estado de maior entropia, de maior bagunça. Então, é a própria água que, buscando essa desordem maior, acaba empurrando as moléculas apolares para se agregarem. Essa expulsão é fundamental para formar estruturas como membranas e até para o enovelamento correto das proteínas. Que doideira pensar nisso. A organização da vida vindo da água querendo ficar mais bagunçada. Bom, além de solvente e organizadora, tem a questão do pH, né? A água pura tem um pH neutro, 7. Mas como isso funciona? Sim, a água, mesmo pura, tem uma leve tendência a se ionizar. Uma molécula de água pode doar um próton H+, para outra, formando os íons H3O+, hidrônio, e OH- hidroxila. É uma proporção muito pequena de moléculas que faz isso, mas é constante. E é a concentração desses íons que define o pH? Exatamente. O pH é uma medida da concentração de H+, ou H3O+. Quanto mais H+, mais ácido, menor o pH. Quanto menos H+, e mais OH-, mais básico ou alcalino, maior o pH. A 25 graus Celsius, o produto das concentrações de H+ e OH- é constante, 10-14. Por isso, na água pura, H+ igual a OH- igual a 10-7 m e o pH é 7, neutro. E por que o pH é tão crítico para a biologia? Porque a maioria das biomoléculas, especialmente as proteínas e enzimas, só funciona direito numa faixa de pH muito estreita. Mudanças pequenas no pH podem alterar a carga elétrica delas, a forma tridimensional e, consequentemente, a função. Por isso, os organismos vivos têm sistemas tampão. Tampão, tipo para amortecer? Isso. Sistemas tampão são misturas de um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Eles resistem a mudanças de pH quando se adiciona ácido ou base. No nosso sangue, por exemplo, o sistema bicarbonato, ácido carbônico bicarbonato, é crucial para manter o pH ali pertinho de 7,4. A equação de Henderson-Hasselbalch ajuda a calcular o pH de uma solução tampão. Entendi. Então a água não só dissolve, organiza, define o ambiente iônico, ela também participa das reações químicas. Com certeza. Ela não é só o cenário, ela entra em cena direto. Em muitas reações de hidrólise, a água é usada para quebrar ligações. Pensa na digestão, quando quebramos proteínas ou carboidratos. As enzimas que fazem isso são hidrolases. Ah, claro. E o contrário também acontece. Em reações de condensação ou desidratação, quando moléculas menores se unem para formar uma maior, como aminoácidos formando proteína, uma molécula de água é liberada como produto. E não podemos esquecer de processos fundamentais, como a fotossíntese, onde a água é a fonte de elétrons, e a respiração celular, onde a água é formada no final da cadeia de transporte de elétrons. Uau! É muita coisa. Então, resumindo, a estrutura polar da água, que permite as pontes de hidrogênio, que por sua vez dão coesão, alta capacidade térmica. Aí tem o poder de dissolver coisas polares e organizar as apolares pelo efeito hidrofóbico, a leve ionização que estabelece o pH e a necessidade de tampões e ainda ser reagente e produto em reações vitais. É tudo interligado, né? É,
perfeitamente interligado. Essas propriedades que derivam daquela estrutura molecular simples fazem da água esse meio absolutamente insubstituível para a vida como a conhecemos aqui na Terra. É fascinante. E deixa a gente pensando, né? Toda a nossa bioquímica é moldada por essas características da água. Mas e se a vida tivesse evoluído em outro lugar? Pensa em Titã, uma lua de Saturno, que tem lagos de metano líquido. O metano é apolar, não faz ponte de hidrogênio. Como seria a vida lá? Que tipo de química, que tipo de adaptações moleculares poderiam existir num solvente tão radicalmente diferente? Nossa, é uma pergunta em tanto para a gente refletir sobre a química da vida e sua adaptabilidade. Excelente ponto para a gente terminar.